A proposta que cria a política estadual de mudanças climáticas já começou a ser discutida no Paraná. E nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente aqui da Assembleia, o deputado Luiz Eduardo Scheida, do PMDB. Deputado, na prática, como é que vai ser essa política estadual de mudanças climáticas? Bem, nós queremos que ela seja fruto de um inventário que façamos no estado do Paraná, e ele não é muito fácil, para que a gente possa saber exatamente quem emite gases de efeito estufa e quanto emite. Quanto que a agricultura, a pecuária, a indústria, o segmento da dona de casa, vamos dizer assim, das casas, residências, que fazem o lixo, porque o lixo também é um emissor, o desmatamento, enfim, há fontes que são padrões nessas emissões. O Paraná ainda não tem um inventário e é preciso fazê-lo para que, em cima disso, nós possamos ter as atitudes para melhorar o problema. Agora, quem seria então o órgão responsável, ou quais seriam os órgãos responsáveis por realizar esse inventário? Na verdade, os órgãos públicos estaduais, eles têm entendimento do que sejam as mudanças climáticas e qual o impacto que a sociedade provoca nessas mudanças? Quanto ela é responsável por isso? Olha, eu diria que na teoria tem, na prática não é muito fácil. Basta dizer a você, quando se fala em órgãos públicos, se você pegar todos os prédios públicos do estado do Paraná, prefeituras, câmaras de vereadores e secretarias, sejam o esgoto no lugar certo para ser tratado, você vai ver que muito pouco desses órgãos públicos fazem isso. Ou seja, ao longo do que estão acesas dentro desses mesmos órgãos públicos. Você vai ver que a estrutura não foi sequer adaptada nos últimos anos para que a luz do sol possa entrar mais e compensar um gasto energético, porque lá na ponta a produção dessa energia para acender as lâmpadas ou também o ar-condicionado, o que quer que seja, vai emitir gases de efeito estufa e vai piorar o clima. Então nós vamos ver que o Paraná, na teoria, no segmento público, sabe muito bem o que fazer. Na prática, ainda não. Entretanto, existem ações muito interessantes, como o programa Mata Ciliar no Paraná, que tem 7 anos e já plantou mais de 100 milhões de árvores. É o maior programa do mundo de reflorestamento de matas ciliares, plantação de nativas, isto reconhecido pela própria ONU. Aqui tem um dos programas mais exitosos do Brasil em termos de resolução da problemática dos resíduos sólidos, um programa chamado Desperdício Zero, que faz inclusive escola indo para outros estados do país, implementando esse programa na tentativa de reduzir a produção do lixo, o consumo e dar um destino adequado, devolvendo à cadeia produtiva aquilo que é produzido. Então, enfim, se estamos indo a passos lentos por um lado, em outro nós temos muito o que ensinar. Mas eu acho que, na média, estamos precisando, de fato, de uma lei de mudanças climáticas que institua responsabilidade para todos, governo e sociedade, e isso não pode mais esperar. Bom, o senhor falou realmente governo e sociedade. Como fazer com que essas informações elas cheguem aos 399 municípios do Paraná, principalmente os municípios pequenos, quer dizer, que muitas vezes não têm muito acesso à informações oficiais? Sim. Ô, Ney, eu tive uma experiência muito interessante com o programa Mata Ciliar. Nós imaginamos que, se descentralizássemos o programa, cada município produzindo a sua muda e fazendo o seu plantio numa coordenação, nós atingiríamos todos. E isso aconteceu. Chegou ao cúmulo, vamos dizer assim, de em um dia o Paraná conseguir plantar mais de 1 milhão de árvores, em um único dia. Isso só foi possível porque houve uma descentralização e engajamento de todos. Eu acho que uma política de meio ambiente tem que obedecer esse critério. Ela precisa ser para todos, ela não pode ser só uma política para a indústria ou para o setor produtivo rural, e ela tem que ser a partir da realidade de cada município. Tem município, por exemplo, que não tem árvore plantada, precisa plantar. Tem outros municípios que tem árvore demais, o problema dele é outro, vamos dizer, a emissão de gases fruto de uma termoelétrica ou de alguma coisa que está danificando o ambiente. Enfim, cada um tem a sua realidade e esse inventário terá essa possibilidade de identificar as fontes, os locais e, a partir daí, com a realidade local, dar a solução. Esse, para mim,
é o pulo do gato, vamos dizer assim, para tentarmos correr contra o tempo antes que seja tarde demais. Bom, o inventário ele vai dar uma radiografia bastante exata da situação do Estado, mas nós já podemos supor quais são hoje os grandes poluidores do Estado. Seria o setor industrial, seria o desmatamento responsável pelas maiores mudanças ambientais. O que a gente já pode identificar, deputado? Bem, eu diria que para nós não é o desmatamento, é sim na Amazônia, porque nós temos hoje 8% das florestas que tínhamos há 100 anos atrás, ou seja, o estrago foi feito no Paraná. O que temos no sul e centro-sul é um pouco de florestas, mas não chega a ser absolutamente significativo. O que emite mais no Paraná, na minha modesta opinião, embora isso seja objeto de um estudo, é sem dúvida nenhuma o segmento industrial, o residencial, pelo volume em escala que dá com o lixo urbano, né? E depois, em terceiro lugar, vem a agropecuária, a agricultura e a pecuária. Muitas vezes é preciso lembrar que tudo que é planta tem carbono, e o carbono, ao apodrecer, ao ser decomposto, vai para o meio ambiente na forma de gás carbônico e forma aquela espécie de cobertor em cima da terra, permitindo que a luz do sol entre, mas não consiga sair, né? O carbono segura a radiação infravermelha do sol, aquecendo progressivamente a terra. E é isso que nós precisamos evitar. Por isso que a agricultura tem muitas vezes essa quantificação grande quando se fala em emissões. Agora, é possível recompensar quem evita a emissão de poluentes? Eu acho fundamental. Se a lei de crimes ambientais já pune quem faz o errado, é preciso bonificar quem faz o certo. Eu acho que medidas como essas estimulam, incentivam e fazem com que a gente comece a trilhar um caminho com mais consciência. A princípio, porque o cidadão vai ganhar alguma coisa. A dona de casa para de queimar aquelas folhas que ela junta à tarde ou pela manhã, não é, da árvore que deixou cair as folhas em frente de casa, ela para de queimar, porque se ela não queimar, ela pode ter um abatimento no IPTU. Mas daqui a pouco ela vai ver que o filho não está indo mais para o pronto-socorro com bronquite, com asma, com falta de ar, porque o ar ficou melhor. Então, essas coisas às vezes começam com uma lei, com um incentivo, mas acaba virando um costume. E é isso que nós esperamos. Bom, deputado, para encerrar, quais são os passos, do ponto de vista prático, para que realmente seja adotada uma política, uma política de mudanças climáticas aqui no Estado? Bem, nós temos o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas. É o primeiro do Brasil, já vai fazer 4 anos que existe, onde participa governo e sociedade e muitos setores técnicos. Esse fórum fez uma proposta de lei, trouxe para a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, debatemos, fizemos uma grande audiência pública com mais de 100 pessoas e foi uma consulta popular. Agora uma Câmara Técnica do próprio fórum vai trabalhar nessas propostas e nós vamos oferecer ao governador Roberto Requião para que ele mande na forma de projeto de lei para a Assembleia. Aqui deverá ser votado, se possível aprovado, e nós teremos, por volta de meados do ano que vem, uma lei estadual de mudanças climáticas como quer e deseja a própria sociedade. Muito bem, deputado Luiz Eduardo Scheider, do PMDB, presidente da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente aqui da Assembleia. Muito obrigado pela sua presença no Telejornal da TV Sinal, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Até lá.